galerinha, estamos online, colocando a câmera aqui para vocês. Vamos lá, IFSP 2025, prova B. Se você não sabe quem sou eu sou o Batman. Mentira, senão o Coringa vem atrás de mim. Vamos lá, vamos resolver a questão número 24. Mas antes eu quero mostrar a paradinha para vocês sobre essa questão. O que é? Olha o tamanho dessa questão. Olha só o tamanho disso daqui, ó. Aí vem as alternativas aqui. Aí vem mais essa parte aqui das alternativas. Então, antes da gente ler tudo isso daqui, ó, diminuir aqui para você. Antes da gente ler tudo isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o cabeçalho da nossa questão, isso aqui, e saber o comando. O que é o comando? É a pergunta da questão. Por quê? Quem fez essa questão provavelmente gosta de ler muito. E nós temos que ser bons leitores. Nós também precisamos ler muito. Então, devido a isso, nós iremos ler e depois pular lá para baixo. Beleza? Vamos lá. Em 2023, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou os dados do censo demográfico realizado em 2022. Ok, nenhuma informação até agora. Curioso em saber os resultados da sua região, um estudante do Oeste Paulista encontrou a seguinte notícia. Aí vem a cacetada da notícia, que é tudo isso daqui, ó, e por aí vai. Mas vamos ver a pergunta. Olha só o que a pergunta quer saber, ó. Considerando os dados na notícia, ou seja, se você parar para pegar essa parte aqui, ó, você sabe que vai ter os dados da notícia. A gente está vendo aqui que as notícias têm um percentual, uma porcentagem, tem um número aqui, tem um número aqui. Então a gente sabe que são coisas que a gente vai ter que pegar para ver. O estudante observou corretamente que a questão está comandando. A questão está comandando qual dessas opções, A, B, C ou D, o estudante observou certo. Então agora sim, a gente vai ler a questão uma a uma, as alternativas, para saber quais são coerentes no texto. Beleza? Coerência que fazem sentido, que remetem ao texto, que dizem algo sobre o texto. Lembre-se disso. Vamos lá. Então, a alternativa A. Ao todo, 5 municípios perderam 17.331 habitantes. Não sei. Em 5 municípios de notícia, entre os 5 municípios da notícia, aquele que teve a maior queda percentual na taxa de crescimento populacional foi o que perdeu a maior quantidade de habitantes. Ou seja, de todos os municípios, o que mais teve taxa na queda do crescimento de pessoas nascendo foi o que mais perdeu pessoas. Se na região Presidente Prudente o resultado, a cidade encolheu, pode ser considerado como a moda dos dados. Não sei. D. Os 5 municípios da notícia perderam em média 1.708 habitantes cada. Ou seja, tem 5 municípios. A própria questão está falando aqui, ó. Vamos ver se tem 5 municípios mesmo. E como que a gente vai ver isso? Ó, 5 municípios, tá vendo? Então a gente está falando de população. Vamos ler a questão. Lê, senta e lê com atenção. O censo, vou acompanhar com vocês. O censo 2022, 26 cidades do Oeste Paulistas perderam a população. Irapuru foi a que mais encolheu. Ou seja, aqui ele está falando Presidente Prudente, a cidade que encolheu. Então vamos continuar. A cidade 56, das 56 cidades que compõem a região do Presidente Prudente, São Paulo, 26 dessas encolheram aqui nos últimos 12 anos.
é o que aponta o censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE. E divulgado nesta quarta-feira, 28, os municípios perderam ao todo 17.331 habitantes. Ou seja, essa informação é importante, que a gente viu lá na pergunta A. Tá vendo? Em todos, 5 municípios perderam 17.031 habitantes. Vamos continuar analisando, né? A última pesquisa demográfica foi realizada em 2010. Neste período, o município de Irapuru foi o que perdeu habitantes, saindo de 7.609 pessoas morando na cidade para 5.938 habitantes em 2022. A cidade perdeu 1.851 habitantes. Então vamos circular isso daqui, ó. Moradores em 12 anos, o que representa a queda de 23%. As alternativas não estão falando nada de porcento, então isso se chama um distrator, está querendo distrair a gente. Vamos lá. Lembrando, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque a gente está entendendo a leitura do texto, beleza? Logo em seguida, o município de Euclides de Cunha, Paulista, São Paulo, registrou a diminuição de 17%. Essa informação não é relevante. No número de habitantes, indo de 9.585 para 7.924. A cidade perdeu 1.661 moradores. Beleza. Em terceiro lugar, o município de Flora Rica, São Paulo, 15.000 habitantes. A gente sabe que isso daqui não é interessante para a gente. A queda na taxa do crescimento populacional, saindo de 1.752 para 1.487. Ou seja, a cidade perdeu 265 moradores em 12 anos. Tá vendo que repete o padrão? Encontra esse padrão que está acontecendo. Vamos lá. Na sequência, a pesquisa registrou que Santa Anastácia, São Paulo, teve queda de 12.227. O número de habitantes indo de 20.475 para 17.000 habitantes. O município contabilizou 2.512 pessoas a menos, ou seja, 2.512 pessoas foi de vapo. Vamos lá, sem piadinha, né? Não aguentei a piadinha. Em quinto lugar, a cidade de Rosana, São Paulo, apresentou 11,43% na queda da taxa de crescimento populacional, saindo de 19.000 pessoas em 2010 para 17.000 em 2022. O município perdeu 225 moradores. Ou seja, chegamos ao final do nosso texto. O que agora a gente tem que saber? Ao todo, os 5 municípios perderam 17.331 habitantes. O que a gente vai fazer? Vai somar os valores circulados em azul. Olha só. Então vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui nessa entrelinha. Ó. Vai ser esse valor, mais esse valor, mais esse valor, mais esse valor, mais esse valor. Você vai fazer aí na sua casa, número embaixo de número e resolver. Beleza? Vamos ver se vai dar 17.000. Vai, vou pausar. 1, 2, 3. Pausou. Voltou. Não dá. Então, essa questão, ela não serve. A gente vai por exclusão, que é mais fácil. Vamos lá. Entre 5 municípios da notícia, vamos ler novamente, aquele que teve maior queda percentual da taxa, crescimento populacional, foi o que perdeu maior quantidade de habitantes. Lembra que eu falei do percentual que não era interessante pra gente? Eu me enganei, é interessante. Então o que a gente vai procurar? Aquele que teve a maior queda percentual. Quem que é o maior queda percentual? Vamos lá. Temos 23% aqui, temos 17 aqui, temos 15 aqui, temos 12 aqui, temos 11. Então aquele que teve a maior queda foi esse aqui, ó, de 23%. Beleza? Foi ele que teve a maior queda populacional?
Vamos lá. Ele teve 1.851 de perca. Será que teve município que perdeu menos? Que é o nosso circulado em azul aqui, ó. Esse município de 23% perdeu 1.851. A B está falando que o maior perca populacional em porcentagem foi o que perdeu o maior habitante. Se algum outro cidade, município perdeu mais habitante que isso aqui, então a resposta está errada. Vamos analisar. Olha só, a cidade de Santo Anastácio perdeu 12%, só que é uma cidade muito populosa, com muita gente. Então, 2.512. Então, a resposta B, galerinha, ela não é coerente. Beleza? Ela não é coerente. A resposta C. Vamos ler a resposta C. Na região Presidente Prudente, o resultado, a cidade encolheu, pode ser considerada como a moda dos dados. Lembra de moda média e mediana? É a questão que é o número que aparece mais vezes, ou a quantidade que aparece mais vezes. Não tem coerência nenhuma, não faz sentido. Então, olha só, por exclusão, a única resposta que faz sentido é a D. Aqui, ó. Os 5 municípios da notícia perderam em média 1.708. E aí, o que a gente vai fazer? Lembra dos valores que eu falei para vocês somar aqui, ó? Esse valor, esse valor, esse valor. Lembrando, tá? A gente não sabe se os habitantes foram de Vapo. Tudo bem? Mas a gente sabe que se mudou de região, a cidade perdeu habitante. Tudo bem? Só para ficar claro, para depois não vir. Falei que o habitante foi de Vapo. Não. Aconteceu alguma coisa, os habitantes saíram da cidade, ou envelheceram e morreram, e por aí vai. Tudo bem? Então a gente vai pegar. Se você somou esses valores aqui, que eu espero que você tenha somado, porque isso é muito importante para os dados, esses valores aqui, você vai chegar aqui nessa conta, quantidade de perca de habitantes foi 8.540. Olha a pergunta, os 5 municípios notaram que perderam em média 1.608. Então o que você vai fazer? Pegar esse total e dividir por 5, que é os 5 municípios, que lembra a quantidade da média. A média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Lembre-se de procurar o que é média, moda e mediana, para você ficar craque nisso. Então isso daqui vai dar 1.708. Chegamos na resposta D. Beleza? Então, o que foi importante aqui? Leia. Não tenha a preguiça de ler. E claro, interprete os dados. A gente foi por exclusão nas respostas. Vemos aquilo que não faz sentido com base no texto. Toda questão, ela vai fazer referência às coisas do texto. Se não tiver... A questão está falando alguma coisa e não está no texto, então essa questão ela vai estar errada. Beleza? Procura sempre isso. Bom, esse vídeo ficou aí um pouquinho grande. Acelera 2 vezes. Se você chegou até aqui, vai ver de novo. Acelera até 3. Compartilha com gato, periquito, papagaio, cachorro. E deixa o like. Que é nóis. Vejo você na próxima. Até mais.